Bom dia, minha seleta audiência do programa Leite Matos, Arquivo da História. Hoje a inspiração veio e essa inspiração será trazida para toda a nossa audiência. Lembrei hoje do meu irmão, professor Camilo de Leles, que é um entusiasta da Revolução de 30. Eu lembrei que uma vez ele conversando comigo, ele me falou que faltavam apenas 6 anos para essa comemoração de 100 anos da Revolução de 30. Hoje, 2025, faltam apenas 5. Essa conversa que eu tive com ele foi em 2024. Lembrei hoje e tive essa inspiração. 2020, daqui a 5 anos, os 100 anos da Revolução de 30. Será que vai ter festa? Será que não vai? Será que vai ter comemoração? Será que vai ter algum fato? Mas uma coisa eu tenho certeza, a história registra. 100 anos da Revolução de 30, independente de comemoração, de festa, do que for, mas a história vai comemorar, vai registrar os 100 anos da Revolução de 30, que acontecerá daqui a 5 anos. Toda revolução, toda mudança, todo golpe de Estado tem um fato gerador. Não existe revolução sem fato gerador. Não existe golpe de Estado sem fato gerador. Quando se fala em golpe de Estado sem fato gerador, é narrativa. Narrativa é narrativa, história é história, verdade é verdade. Fidelidade intelectual também. Então, eu sempre recomendo que todas as pessoas que querem ser historiadoras, as pessoas devem lembrar, antes de tudo, que o pressuposto maior para se trabalhar a história é a fidelidade intelectual, sem deixar ser contaminado pela ideologia. Você não pode contaminar a história com ideologia. E é por isso que eu sempre falo para os meus amigos de adolescência, meus amigos da idade adulta, meus amigos da melhor idade, eu não abro mão da fidelidade intelectual, independente das nossas amizades e de toda a nossa história. E o que é que houve em 1930? Tinha uma república chamada República Velha, o presidente era o Washington Luiz, e as eleições aconteceram em 3 de outubro daquele ano para presidente da República. 2 chapas disputavam eleição. A de Getúlio Vargas, que tinha como vice-presidente o governador da Paraíba, que era João Pessoa, e Júlio Prestes. Terminada a apuração, que era mediante um sistema de cédula, Júlio Prestes ganha com 59,3% da preferência dos eleitores. Então foi uma vitória esmagadora de Júlio Prestes. Getúlio Vargas ficou inconformado com a vitória de Júlio Prestes, mas teve que aceitar. E se preparar para ser oposição a partir do dia 1º de março do próximo ano, onde assumiria no lugar de Washington Luiz o vitorioso, que foi Júlio Prestes. Mas o que é que acontece aí?
O vice-presidente de Getúlio Vargas, que era o governador da Paraíba, João Pessoa, que hoje dá nome à capital do estado, tudo em função disso, João Pessoa tinha várias qualidades, mas tinha defeitos. Como todo homem, tem qualidades e tem defeitos. E sempre eu digo, homem de grandes defeitos tem grandes qualidades. E vice-versa. E um defeito de João Pessoa é que ele tinha um feitiço por mulheres casadas. Ele se realizava quando namorava uma mulher casada. Ou quando ele desposava uma mulher casada, tirava de seu marido para ser dele. Era um feitiço que ele tinha. Isso não vem a dizer que ele não tinha qualidades políticas, ideológicas, tanto que foi governador da Paraíba e marcou a sua era como governador da Paraíba. E, logo em seguida ao resultado das eleições, onde Júlio Prestes saiu vitorioso, um corno, ou seja, uma vítima de João Pessoa, que ele tomou a mulher desse cidadão, inconformado por perder sua amada, aquela mulher que ele vulnerava, que ele amava, que ele respeitava, e perdeu para um político, para João Pessoa. Então, alguns diziam que era corno, outros diziam que era cabrão. Se era corno ou cabrão, não importa. O corno é aquele que não sabe, o cabrão é aquele que sabe e se conforma. Então, não importa se o assassino de João Pessoa foi cabrão ou corno, o fato é que ele matou João Pessoa, após o resultado das eleições. E Getúlio Vargas, que estava inconformado com a derrota, fez um discurso, o que lhe era familiar, aos trabalhadores brasileiros, que ele se dizia pai dos trabalhadores do Brasil. Então, sempre no 1º de maio, Dia dos Trabalhadores, ele fazia um discurso e começava com a seguinte frase: trabalhadores do Brasil. Getúlio Vargas, não no 1º de maio, mas no dia do enterro de João Pessoa, ele faz um discurso que hoje chama-se oração fúnebre. E ele diz: roubaram as eleições e, não conformados com a fraude eleitoral, eles mataram o nosso candidato a vice-presidente. Você foi assassinado, João Pessoa, pelas mesmas forças que fraudaram as eleições. Daí, ele começa como líder civil da Revolução de 30. Foi o grande líder civil da Revolução de 30. E teve também um coronel que se rebelou diante dos generais que apoiavam a legalidade, que era o Washington Luiz como presidente da República. E esse coronel, com muito apoio dos tenentes, deram início à liderança militar. Getúlio Vargas era o líder civil e eles, os líderes de sustentação, sobretudo Pedro Aurélio, da Revolução de 30. E os quartéis se armavam para o enfrentamento da Revolução de 30. As tropas
se uniam cada vez mais ao coronel Pedro Aurélio de Góes Monteiro. E aí começa a liderança de Getúlio Vargas diante dos intelectuais. Os intelectuais apoiavam a derrubada da República Velha. E os intelectuais influenciam, sim, também em uma revolução, em um golpe de Estado. E essa revolução, que teve como um fato gerador a morte de João Pessoa, começa a tomar corpo. E Vargas, que era o grande líder civil da Revolução, derrota o Washington Luiz quando os militares, que isso pode ser chamado de golpe, sim, os militares armados, isso aqui é golpe. Quem estiver ouvindo, aprenda que golpe é isso, não narrativa. Narrativa é narrativa, golpe é golpe. Leite Matos não traz sua fidelidade intelectual. Golpe de Estado, sim, aconteceu aí, quando os tenentes aliados ao coronel Pedro Aurélio, que era a liderança militar, derruba o governo de Washington Luiz. Aí foi um golpe militar que foi denominado de Revolução de 30, porque tinha uma liderança civil muito forte, que era Getúlio Vargas, e também os intelectuais brasileiros defendiam a modernização, uma nova república. Mudanças sociais, mudanças políticas. E aí começa a Revolução de 30, e essa Revolução de 30 saiu vitoriosa. E não podemos esconder que mudou, marcou um momento. Marcou um momento nas transformações na política brasileira, marcou um momento nas mudanças econômicas e também mudanças políticas com a Revolução de 30. Esse movimento que determinou a vitória da Revolução de 30 teve armas, foi um movimento armado. É por isso que se diz que houve, naquela época, esse movimento dos quartéis comandado pelo coronel Pedro Aurélio e com apoio de Juarez Távora, que era tenente, Juraci Magalhães. E aí é vitoriosa a Revolução de 30. Tanto que alguns tenentes, ainda muito jovens, foram interventores de estados. Aqui na Bahia mesmo, o interventor foi o tenente Juraci Magalhães Júnior. Foi interventor da Bahia na Revolução de 30. Juraci Montenegro Magalhães. Que, mesmo como interventor, ou seja, não disputando eleição, ele conseguiu criar, diante dos coronéis que existiam no interior, criou um movimento denominado Juracismo na Bahia. E que depois, em 1958, Juraci, já general do Exército, ganhou o governo da Bahia e foi governador pelo voto direto em 1958. Então, houve mudanças sim no país, mudanças políticas, mudanças. Revolução, todo golpe de Estado antecede a um fato gerador. Então, quando se noticia
uma revolução ou se noticia um golpe de Estado e não fala o fato gerador, é porque não houve. Toda mudança tem um fato gerador. E no dia 3 de novembro de 1930, começa a Era Vargas. Getúlio Vargas se impôs como presidente do Brasil, mas oriundo de um golpe militar que apoiou a sua liderança civil, sua de Getúlio Vargas, e culminou com Getúlio Vargas ganhando a Revolução de 30 e foi... Aí deu início à Era Vargas. E Getúlio Vargas ignorou, quando vitoriosa a Revolução de 30 e começa a Era Vargas, ele ignorou a Constituição que estava vigente e passou a governar o Brasil através de decretos-leis. E daí houve lideranças que se incomodaram. Assim como ele teve apoio de intelectuais, houve também alguns que se rebelaram por um país sem Constituição. Um país que não se respeitava a Constituição. E, aliás, a história se repete, viu? A história se repete. A falta de respeito aos princípios constitucionais. Perdão, professor Camilo, que defende sempre a importância da Revolução de 30. Mas, no nosso entendimento, foi uma revolução armada e a Era Vargas começa não com apoio popular, porque ele perdeu as eleições. Ele apenas tinha um discurso de pai dos trabalhadores. Em 1932 começa esse movimento constitucionalista de 1932 em São Paulo. E foi um movimento forte. E que não demorou muito para a política café com leite, não é? Em Minas Gerais, apoiar o movimento de 1932, e esse movimento de 1932 foi tão forte que, sem armas, apenas com convencimento através do intelecto, conseguiu que Getúlio Vargas promulgasse à nação uma Constituição e passasse a respeitar, que foi a Constituição de 1934, que trazia no seu texto os poderes legislativo, executivo e judiciário, e determinava que os três funcionassem com toda liberdade, com toda independência e respeito entre si. Olhem, minha seleta audiência, que eu peço a todos seu joinha e também que se inscrevam no programa, para que amanhã recebam o link. Então, ele promulga a Constituição de 1934 e respeita a independência dos poderes legislativo, executivo e judiciário. Qualquer governo, seja ele qual for, com a imagem que tentar passar, que não houver respeito ao poder legislativo, ao poder executivo, ao poder judiciário, é um governo de força, é uma ditadura, porque não pode existir uma democracia sem respeito
à liberdade de expressão, sem respeito ao poder legislativo, ao poder judiciário e ao poder judiciário. Então, a Constituição prevê em todos os países do mundo, primeiro, o respeito à livre exteriorização das ideias, que é nada mais, nada menos do que a liberdade de expressão. E a Constituição de 34 previa a liberdade de expressão. E durante o tempo que prevaleceu essa Constituição, foi uma Constituição muito curta, só teve menos do que ela, a Constituição de 37, que acabou com as emendas constitucionais de 1969. Essa Constituição de 34 também foi curta. Foi uma Constituição que só durou 3 anos. E acabou no dia 10 de novembro de 1937, quando Getúlio Vargas outorgou à nação, impôs à nação a Constituição do Estado Novo, no dia 10 de novembro de 1937. Dia trágico, dia ruim. Nesse mesmo dia, ele colocou um doce na boca do trabalhador e também publicou a Consolidação das Leis do Trabalho, que existe até hoje, embora com a reforma feita do governo Temer. E a CLT realmente foi recebida de braços abertos pelo trabalhador brasileiro. Mas também outorgava à nação uma Constituição ditatorial. E essa Constituição de 37 esteve em vigor até o ano de 1945, quando Getúlio Vargas foi deposto por um movimento militar também. Olhe bem, assim como houve um movimento militar em 1930, que teve como liderança militar o coronel Pedro Aurélio, teve também, em 1945, a interferência militar e a deposição do ditador brasileiro Getúlio Vargas. Getúlio Vargas, embora deposto, mas conseguiu se eleger senador em 1946 por 7 estados. Olha a força que ele tinha em cima do trabalhador brasileiro. E Getúlio Vargas passa a exercer a função de senador em 1946, quando foi deposto da presidência, ou melhor, da ditadura Vargas em 1945 pelos militares. Foi aí que houve a convocação pelos militares da Assembleia Nacional Constituinte para escrever a Constituição de 1946. A Câmara dos Deputados escreve a Constituição de 46, onde era uma Constituição democrática, onde a livre difusão das ideias e as liberdades democráticas, a liberdade de expressão norteava os princípios da Constituição de 1946. Entretanto, houve um percalço
em 1948, quando foi, eu diria, extinto o Partido Comunista Brasileiro, em 1948. Cai o Partido Comunista Brasileiro, extinto. Embora os comunistas não deixassem de ser comunistas. Foi apenas extinto em 48, mas os comunistas continuaram sendo comunistas. E em 1951, Getúlio Vargas volta ao governo do Brasil através de eleição direta para presidente da República. Ele se elege presidente da República em 1951. Não foi só a Revolução de 30 que foi vitoriosa, não. Lembro também que houve a Revolução Francesa, que culminou com a queda da Bastilha em 1789. A queda da Bastilha, 14 de julho de 1789, que também não foi só essa e a Revolução de 30 que houve no mundo. Também houve a Revolução Russa de 1917, uma revolução sangrenta que foi até 1928. Começou em 17, foi até 28, a Revolução Russa, que também foi uma revolução vitoriosa. E lembro também da Revolução Cubana, em 1959. Acontece a Revolução Cubana, que teve como liderança civil Ernesto Che Guevara e Fidel Castro. E tomaram o governo através de uma revolução em 1959, revolução essa que ainda não caiu. Mas a ditadura de Cuba, como historiador, recomendo aos jovens que vai cair. Porque na história do mundo, toda ditadura começa, rui, apodrece e cai. Então não vai ser a ditadura de Cuba que não vai cair. E outras ditaduras que existem, países que não respeitam os princípios constitucionais, não respeitam a liberdade de expressão, que não deixa acontecer a livre difusão das ideias, que é a variável básica para qualquer avanço. Então, todas as ditaduras terminam caindo. A ditadura de Vargas caiu em 1945, quando aconteceu ele ser deposto, e rogamos a nossa seleta audiência que dê seu joinha para mostrar que ouviu e assistiu, e se gostou, dê seu joinha com o que aprendeu sobre a Revolução de 1930. Mas também não esqueçam de inscrever no canal Leite Matos Arquivo da História, para que você receba todos os dias, viu, Magali? E não fique cobrando. Não me mandou o link, é só se inscrever. Embora a nossa produção tenha um cuidado de
enviar o link para a nossa seleta audiência. Às vezes acontece alguma coisa que não é possível, porque o ideal é diferente do possível. E a nossa seleta audiência sabe disso. A diferença entre o ideal e o possível. Mas aceitem o afetuoso abraço. Um afetuoso abraço. Sintam-se abraçados e continuem assistindo e dando essa audiência grandiosa ao programa Leite Matos Arquivo da História. Muito obrigado a todos e até a próxima oportunidade, quando abordaremos um assunto novo, de preferência, sem que venha de mim, mas que venha de um pedido da audiência, que nós imediatamente trabalhamos o pedido e falamos sobre aquilo que a nossa seleta audiência quer ouvir. Um afetuoso abraço a todos e até amanhã.